Olá, amigos. Eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Aqui se discute convivência urbana, notícias, prestação de serviço e cidadania. Hoje o nosso entrevistado é o vereador Johnny Stica, arquiteto e urbanista, que irá discorrer sobre o que é o plano diretor de nossa cidade. Aguardem, porque vale a pena assistir. Na sequência. E dando continuidade ao nosso programa, hoje mostrando um pouco para aqueles que nos assistem, a gestão municipal vista por um jovem vereador, Johnny Stica. Seja bem-vindo ao nosso programa Uma Janela para a Cidade e de imediato eu gostaria que esse jovem vereador falasse para Curitiba o que é o plano diretor de Curitiba, Johnny. Olá, Solomar, olá a todos, prazer estar aqui com você. O plano diretor é, na verdade, uma grande oportunidade que as cidades têm, né? Então, a cada 10 anos, isso no Estatuto da Cidade, que é uma lei maior, nacional, ela coloca assim, toda a cidade, acima de 20 mil habitantes, tem que criar seu plano diretor. Como Curitiba tem 1.800.000, essa sim tem que pensar seu futuro. E o que é o plano diretor? A cada 10 anos, pensar o futuro da sua cidade de forma organizada, com ideias, propostas, né, na forma de texto de lei, e depois que isso é aprovado, acaba tendo um desmembramento em projetos. Então, é pensar o futuro basicamente das cidades. Isso acontece este ano em Curitiba, né, 2014 é o ano do plano diretor de Curitiba, e a prefeitura, com o seu órgão de planejamento, o IPUC, vai fazer esse projeto básico, né, do que é o plano diretor, vai trazer o texto e esse texto é enviado pela prefeitura à Câmara de Vereadores. E nós aprovaremos esse texto, tanto com emendas, que são sugestões que são incorporadas ao texto, ou retirando parte do texto, enfim, trazendo ideias, né? E a forma que nós queremos trabalhar, e estamos trabalhando, incorporando desde já ideias. Então, são 10 audiências públicas que estamos fazendo este ano na Câmara. Já tivemos a abertura dessas audiências num fórum realizado nesse mês, um fórum amplo que envolveu toda a sociedade civil organizada na Câmara. E agora teremos as audiências temáticas. Então, a primeira é economia criativa e cultura, que é um tema importante na cidade. Toda a área de moda, design, arquitetura, esse segmento da economia criativa, no plano diretor é a primeira audiência. Depois meio ambiente e sustentabilidade, e assim vai. Vários temas, adensamento da cidade, questão do uso da cidade, se a cidade vai crescer para um bairro ou para outro, se de repente, de uma forma geral, a gente consegue ter uma fórmula de que os centros de bairro sejam adensados, sejam potencializados para que não haja tanto trânsito em toda a cidade, ou seja, a mobilidade, que é como as pessoas se deslocam, é o tema central do plano diretor, porque quando você induz uma política de adensamento, ou seja, edifícios nos centros de bairros ou um pouquinho mais verticalizado as edificações, e faz com que permita mais uso nos centros de bairro, você tira aquele eixo que vai para o centro. Ao mesmo tempo, tem várias outras questões a serem incorporadas no plano. Como que é o meio ambiente de Curitiba, que 70% das suas árvores faz parte de iniciativa privada, terrenos da iniciativa privada, não é terrenos públicos, mesmo sendo uma cidade muito verde. Como isso está no plano diretor? Como a economia vai se desenvolver? Tudo isso, como que vai virar desenho, projeto para o futuro da cidade de Curitiba? Esse é o desafio do plano diretor. Eu gostaria também que você comentasse, vereador, se existe possibilidade da mudança desse plano diretor, que no meu entender é necessário que seja revisto, a participação da população em audiências públicas, isso irá ocorrer? Sim, são essas audiências que nós programamos, todo o detalhamento da agenda, né, para que todos possam participar, está dentro do site da Câmara, né? Nós fizemos um site, a modelo do site de São Paulo, onde as pessoas podem sugerir, inclusive pela internet. Então, ideias para o futuro da cidade, né? Qual que é a cidade que nós queremos, a cidade que nós sonhamos? Em resumo, é isso, plano diretor, né? Depois é o texto mais técnico, mas as pessoas têm que dizer qual a cidade que elas querem, que sonham,
se é uma cidade menos poluída, com menos trânsito, que tenha uma economia pujante, que as coisas aconteçam, inclusive em todos os níveis culturais, que as pessoas tenham acesso à cidade, a acessibilidade, inclusive, como um todo, os deslocamentos, se é mais transporte coletivo, metrô, tudo isso a gente vai ouvir no plano diretor. Há duas formas de participar: o site da internet, então dentro do site da Câmara, é só entrar lá que tem um link bem fácil de ver, plano diretor. Entrou no site do plano diretor, é um site de referência que nós fizemos lá da Câmara, a Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, a qual eu presido, que está tocando isso na Câmara de Vereadores. E a outra forma de participação é indo nas audiências públicas. Também todo esse calendário está dentro do site. Então, a cada 15 dias há uma audiência pública e lá a população pode dar suas ideias, será ouvida certamente. Nós já estamos fazendo esse processo e é um processo muito bonito de participação das pessoas para decidir o futuro da cidade. Então, eu convoco você para que possa participar. É claro que às vezes não se tem tempo, né, de participar das 10 audiências públicas que faremos, mas de repente, olhando lá no site o calendário, vê aquele tema que tem mais interesse, porque tem lá desde transporte coletivo, meio ambiente, cultura, tem todos os temas. Então vê aquele que mais interessa e venha participar no dia. E além do que, no restante pode participar também pela internet ou ver as apresentações, palestras que estamos fazendo sobre o plano, com convidados, inclusive internacionais. Está tudo isso já lá no site. Importante, você acompanhe, acesse o site da Câmara de Vereadores e participe com sugestões para fazer aquela Curitiba que você sonha, aquela Curitiba que você quer para seus filhos, para seus netos. Eu acho que isso é importante, vereador, deixar aqui para que aquele companheiro que nos assiste, aquele companheiro que está prestigiando o nosso programa, possa participar com sugestões progressistas, sugestões de avanço à nossa Curitiba. Vereador Johnny Stica, eu não poderia também de lhe fazer uma pergunta. Eu gostaria que o senhor comparasse a gestão Luciano Dutti com Gustavo Frutti. Na sua visão, como é que o senhor compara isso? Eu acho que está um pouco cedo para comparar pelo seguinte, né? A gestão ela está muito no início. Então, tivemos um primeiro ano que foi um ano de pagamento de dívidas. A gestão do Dutti deixou em torno de 400 milhões de dívida. E isso a gente percebe claramente que prejudicou muito o Gustavo. Por quê? Primeiro, quem conhece o Gustavo sabe que ele é assim muito correto no pagamento das dívidas e não faria novos projetos de forma responsável sem pagar essas dívidas. Então, ele adotou uma política claramente de pagar os fornecedores, de fazer essa pauta da dívida ser liquidada para então fazer uma pauta mais progressista de cidade. Como foi o primeiro ano pagar a dívida, ainda está pagando essas dívidas, mas assim, as principais foram pagas no primeiro ano. E agora é o momento de fazer esses projetos para depois executar, eu diria que é difícil medir. Mas assim, de uma forma geral, o que a gente vê, que a gestão Dutti teve pontos positivos, acho que teve bastante obra na cidade, né? Mas ao mesmo tempo teve uma questão financeira não harmônica, que acontece inclusive agora no governo do estado, na gestão do Beto Richa, né? Que a gente viu aí nas entrevistas, carro de polícia sem gasolina e assim por diante. Então, eu acho assim que teve pontos positivos de obras, mesmo algumas questionáveis, como o viaduto estaiado, que muitos dizem que ficou muito caro, né? Mas teve também pontos positivos e negativos. Já a gestão do Gustavo é muito inicial. O que eu diria assim, que é um ponto que já marcou positivamente a gestão do Gustavo Frutti, que é para mim o mais importante da sua gestão, é a viabilização do projeto do metrô. Então, 4 bilhões e meio assegurados pelo governo federal, foi uma agenda que ele se doou para que isso acontecesse, esteve junto com a Gleisi Hoffmann, senadora, e na época chefe da Casa Civil, junto com a Dilma, assegurando esses recursos e de fato apresentando um projeto viável, fazendo uma agenda, um calendário positivo para que o metrô acontecesse. Então, quando nos perguntam, o metrô é possível, vai sair mesmo, né? Que é uma dúvida que sempre tivemos, até porque já teve muito projeto, muito debate, mas pouca prática do metrô. Eu diria assim, hoje o metrô vai sair, porque tem um recurso, né, destinado a esse fim, e esse foi o principal mérito do Gustavo. No mais, nós da Câmara de Vereadores, independente de apoio político ou não, temos um papel de fiscalizar, de cobrar, e estamos também de olho aí na gestão
da prefeitura e vamos acompanhando. Eu acho que, assim, fora a questão do metrô, teve também um avanço de participação democrática, tem feito todas as audiências, tem feito muitas agendas de ouvir a população, então nesse sentido avançou bastante. Mas ainda há para perceber aí nos futuros meses a cara de gestão mesmo ela vai se dar, porque isso é muito particular do prefeito mesmo, que vai imprimindo no seu dia a dia os seus sonhos, os seus desejos para a cidade, aquilo que colocou no plano de governo. Por exemplo, no plano de governo tem uma meta muito, diria assim, ambiciosa, mas muito positiva para a cidade, que é triplicar o número de ciclovias em Curitiba. Então, ciclovias não para lazer somente, mas ciclovias para trabalho, para ter modais que sejam não somente o carro, ter alternativas viáveis, tudo integrado, né? Ônibus integrado com metrô, integrado com a bicicleta, até com um carro que pode chegar no terminal de ônibus, no estacionamento de carro e depois pegar o metrô e assim por diante. Então, eu acho que essa é uma meta importante, que eu tenho visto que tenha já alguns projetos nesse sentido, espero que sejam logo aplicados, e as demais, né, como a saúde, por exemplo, que era um gargalo imenso, uma dificuldade, tem se ajustado, a gente está acompanhando. Eu acho assim que ainda tem tempo para aprovar um trabalho, não dá para dizer ainda qual a cara da gestão, só dá para dizer que teve algumas conquistas positivas, que ampliou o acesso da participação, mas agora eu diria assim que tem que esperar o final da gestão do Gustavo para comparar aí sim a gestão do Dutti com o Gustavo. Sim. Vereador, na sua visão, o que falta de imediato a Curitiba que a população almeja? Olha, o que falta de imediato é a segurança. Eu percebo claramente que a cidade ficou uma cidade amedrontada com os problemas de segurança. Assim, hoje a percepção é de que há uma possibilidade muito boa, se você tiver um comércio, boa no sentido assim de que a chance de que ela aconteça, não que seja positivo, de ser roubado, Eu fui numa farmácia esses dias, no começo da madrugada, e ele me relatou, o dono da farmácia, que já havia sido roubado aquele mês 3 vezes. Então, o comércio está assim, as pessoas em suas casas não têm segurança, os condomínios fechados imprimem uma sensação de segurança que não é real, também tem roubo. Ou seja, não adianta a gente ficar murando a cidade, fazendo segurança isolada, com a segurança privada contratada, se a gente não resolver o problema da segurança mesmo. É um desafio do Estado resolver o problema da segurança. Inclusive, hoje, a responsabilidade legal pela segurança é do governo do Estado, ou seja, não da prefeitura, é do governo do Estado. Eu acho que isso está equivocado. Ficar somente com o Estado, uma questão tão localizada que a segurança também... A prefeitura deveria ter um poder maior do que a Guarda Municipal. Né? A Guarda Municipal, hoje ela já tem um poder maior de polícia, mas ainda é muito aquém do necessário. Né? Então, é um problema que a sociedade civil não conseguiu resolver, os governos muito menos. Eu acho que a segurança, o crime se organizou, todas as facções foram se unindo, criaram o crime organizado na história aí do Brasil recente. Esse crime hoje organizado está em vários setores, não é só na droga, não é só no roubo financeiro, está permeado na sociedade. E, em contrapartida, o governo não conseguiu dar resposta a isso. E as pessoas vivem infelizes por conta dessa insegurança. A gente percebe nas pessoas o medo presente. Então, se for o maior desafio nosso, a educação? A educação é um tema importante, precisa de maior investimento, até tem ligação com a segurança, porque educa as pessoas, cria valores. A saúde é um tema importante, mas a gente percebe que as pessoas estão minimamente sendo assistidas, acompanhadas, tem uma possibilidade de ir lá no posto de saúde. O que ainda falta melhorar é as especialidades, né? Quando você precisa de uma consulta específica, ainda é muito tempo que se leva na saúde. Agora, o ponto crítico da sociedade, que é um problema de Estado, de nação, de prefeitura, falta sinergia entre todos os poderes, não dá para culpar um ou outro, falta vontade política e conhecimento aplicado de fato, é a segurança, não tenho dúvida disso. Com certeza fazem parte dos pilares para a construção de uma sociedade mais justa, que são educação, segurança e saúde. Isso aí não resta a menor dúvida. E a segurança realmente ela está deixando bastante a desejar, uma vez que o comerciante não tem tranquilidade de trabalhar com seu sossego diário, ameaçado de roubo. Então isso aí eu acho que é um ponto importante que o vereador levanta, e a gente deve pensar com carinho que aqueles que são os responsáveis pela gestão pública deem uma atenção especial. Vereador,
Você, como arquiteto e urbanista, não poderia deixar de perguntar: o transporte coletivo deve de ser reavaliado em nossa cidade? Certamente. O transporte coletivo hoje, ele deixa a desejar em todos os sentidos, né? Ele não ficou atrativo. Quando se opta pelo transporte coletivo, ou qualquer outro transporte, né? Quando uma pessoa sai da sua casa e escolhe se ela vai de carro, de ônibus, de bicicleta, a decisão é uma decisão de vantagem. Ou seja, o que é mais vantajoso? Em todos os sentidos, econômico, ou seja, financeiro, né? O que é mais barato, conforto para se locomover e tempo, né? Se você for colocar, esses são os 3 principais aspectos do transporte. Então, por que uma pessoa vai de carro? Primeiro, ela tem que ter o recurso para pagar o carro, seja financiado ou não, e os gastos mensais. Então, uma decisão financeira. Qual que é o tempo que ela vai levar no trânsito? Né? E qual que é o conforto? Claro que um carro tem muito conforto. Daí, para competir com o carro, que hoje dá para colocar a moto aí também, hoje com o que se paga na prestação de uma moto é equivalente ao que se gasta com o transporte coletivo de ônibus. Então, coloco também como um transporte individual a moto muito competitiva. As pessoas acabam optando pela moto mesmo sendo tão insegura e qualquer acidente levando aí no mínimo uma fratura muito grande ou até risco de morte maior. É o que hoje mata a nossa juventude, infelizmente, é a moto. Mas não entrando nesses aspectos mais detalhados, só vendo como todo o transporte, com o que o transporte coletivo hoje compete. Ele não tem um preço atrativo, é um transporte caro, ele não tem conforto, as pessoas andam como se estivesse numa lata de sardinha, literalmente, principalmente nos horários de pico, as mulheres são desrespeitadas nesse transporte, há várias matérias que colocam isso, abordagens que a gente vê essas pessoas sendo molestadas ali no transporte coletivo, um desrespeito com nossas mulheres, e ele também não é vantajoso no sentido de tempo, porque o transporte coletivo de Curitiba, lá no começo, com as suas vias principais, estruturais, ele tinha prioridade de tempo, mas acontece que chega uma hora que é tanto sinaleiro, tantas intervenções, né, urbanas ali, que você tem tanta parada, que o transporte começa a ficar mais devagar. E só tem uma opção nessa hora, ou você vai para cima ou vai para baixo. Você tem que sair do eixo, da competição do sinaleiro. Então, nesse sentido, é um avanço do metrô, porque vai para baixo, mas ele ainda é muito pouco do que em relação à cidade. Ele pega um eixo, inclusive era um eixo já existente, e só resolve um eixo. Claro que permeia em outros eixos, a partir do momento que cada ponto de metrô pode ser integrado a um de ônibus, né? Isso é muito positivo para a cidade, mas ainda não vai resolver a questão da mobilidade. Qual que é o ponto crucial da mobilidade hoje? 50 mil carros por ano em Curitiba, sendo acrescidos na frota. Então, em 10 anos, teremos 500 mil de veículos. Nós não temos, certamente, rua para tudo isso. As ruas não vão crescer. Pode criar uma avenida ou outra, mas o espaço para a rua é o espaço que já está aí. Não vai sair demolindo o prédio para fazer a rua. É muito difícil esse tipo de opção no transporte. Então, a cidade de Curitiba tende, infelizmente, talvez seja uma visão pessimista, mas como urbanista posso afirmar que a cidade de Curitiba, infelizmente, caminha para ser uma cidade de trânsito lento, né? É uma cidade onde a gente vai acabar ficando mais tempo no trânsito do que fazendo as coisas que nós gostaríamos. Isso influencia diretamente na qualidade de vida. Então, só há uma forma, para concluir o raciocínio, de combater isso, investir pesadamente em transporte coletivo e daí rever esse modal do ônibus, inclusive escancarando a Urbis aí, que tem muito problema na sua história, né, de corrupção, de vários apontamentos, inclusive fizemos a CPI lá na Câmara e apontamos várias falhas no transporte coletivo. Então tem que rever isso, esses índices que estão aí cheios de problemas, que é como o empresário cobra esse preço da prefeitura, são índices que ajudam o empresário, não a população, né? A atualização de valores de pneu, de gasolina e assim por diante, de diesel, né? Então, para concluir, assim, investir pesadamente em transporte coletivo e fazer com que o transporte coletivo, seja o ônibus, o metrô, ele seja prioridade. E, em paralelo a isso, criar uma rede de transporte alternativo. O que é o transporte alternativo? É, por exemplo, a bicicleta, investir em meios de integração entre esses diversos modais. É interessante que o vereador acaba de comentar no tocante à CPI que foi feita por a Câmara Municipal, onde demonstrou que existe deslizes no que tange ao transporte, no que tange aos contratos. Nós não podemos nos calar, nós não podemos omitir, devemos cobrar a fundo,
porque não pode a população estar sempre pagando a conta, vereador. Isso aí realmente tem que mudar. Vereador, foi aprovado um projeto de lei na Câmara Municipal que liberou recursos da Prefeitura para investimentos na Arena da Baixada. Isso aí você acha justo com a nossa população? Acho assim, primeiro tem que entender a Copa como um projeto maior, amplo, do governo federal. Então, na época o Brasil se candidatou, a opinião pública, tanto a imprensa como as pessoas, queriam que o Brasil tivesse a Copa. Isso todo mundo lembra, né? E o governo federal, então, optou por pleitear. Quando faz o pleito da Copa, tem as regras da FIFA. E, sendo assim, mesmo que cada cidade tenha que aprovar a sua forma de viabilizar, tem que entender que o governo federal já tinha optado por fazer a Copa e que tinha o apoio da população para isso. Então, quando chegou esse projeto em Curitiba, nós entendemos assim, olha, vamos fazer a Copa da melhor forma possível, sem onerar a população, né, fazendo com que o estádio se viabilize, mas ao mesmo tempo não podemos ir contra a Copa, porque já é uma política de Estado, uma política nacional. Dentro desse ponto de vista, quando iniciou esse debate, eu lembro claramente que defendi, né, publicamente isso, de que a Copa não deveria ser feita na Baixada, na época. Por quê? Porque tínhamos estádio do Capanema, estádio público, um terreno da União, poderia ser feito em formato público. Mas, tão logo foi a decisão da Prefeitura da época, pela Baixada, que já estava pronta praticamente, por isso que era tão assim errado do ponto de vista de projeto, ficar destruindo tudo para refazer, só para atender uma exigência da FIFA, isso é um crime, né? Um projeto que estava lindo, perfeito, eu ia às vezes assistir jogo lá e achava lindo aquele estádio, não precisava destruir para ter um jogo, 3 jogos da Copa aqui em Curitiba, de seleções que nem são as principais seleções mundiais, então não precisava ter demolido, mas já que a regra é assim e nós nos submetemos a ela, e foi feito na Baixada, precisava viabilizar. Particularmente, sou contra usar o potencial construtivo, sou contra dinheiro público em estádio, mas era uma decisão, ou teria a Copa ou não teria. Foi o formato que a Prefeitura escolheu e a Câmara tinha que aprovar. No primeiro momento, nós fomos a favor para que a Copa acontecesse e depois, quando pediram um reajuste de valor, ou seja, um acréscimo de valor de potencial construtivo, que a Baixada, aqueles que conduziram a obra na Baixada, né, disseram que teria que aumentar o valor, e como já havia denúncias, inclusive, de superfaturamento nas cadeiras da Baixada e tudo mais, inclusive parentesco com o diretor do clube na época, tudo isso, eu votei seguro contrário a essa renovação. Então, me opus a que fosse feita a renovação de potencial construtivo. Então, é um tema polêmico. Sou contra, a favor. É muito difícil de simplesmente, numa resposta, dizer pela Copa eu sou a favor. Eu acho que a Copa vai ser positiva para o Brasil. Acredito que teve várias obras de infraestrutura que só vieram por causa da Copa. Acredito que se é um projeto nacional, nós temos que nos incorporar a ele. Agora, como nós viabilizamos a Copa em Curitiba, talvez seja um modelo errado, porque usou muitos recursos públicos para algo que vai ficar depois para a iniciativa privada. Então, teve seus erros no processo. O que nós esperamos? Que fique o legado agora, que tudo que foi feito de projeto, de fato, seja finalizado, que a Copa traga muitos recursos, gere economia e que no fim das contas, se somar tudo que foi investido, incorporado de recursos na economia, seja muito maior do que foi o gasto, que é o que todas as tendências, cenários, pesquisas nos dizem. Então, serenidade para perceber isso e muita também tranquilidade em investigar todas as planilhas, investigar todos os custos para que, se houve algum desvio, alguma irregularidade, mesmo depois da Copa ter acontecido, que seja penalizado os responsáveis. O que a gente não pode ver, como eu citei o caso das cadeiras, ver lá parente de um diretor recebendo o contrato das cadeiras, fazendo as obras num preço muito maior que o mercado e assim por diante. Ainda há um ponto de vista a ser muito enfatizado na vida pública, que é a falta de seriedade daqueles que têm a responsabilidade. Então, se o contrato lá tinha um gestor, que seja responsabilizado caso não tenha cumprido algum requisito ou caso tenha feito a obra aí num valor maior do que fato seria, né? Então, é uma questão polêmica, sem dúvida, mas que Curitiba possa sediar uma boa Copa. Vereador, eu também fiquei sabendo recentemente que as obras no entorno da Arena da Baixada serão feitas com petit pavé, aquelas pedrinhas.
E um comandante da polícia comentou que aquilo ali é a verdadeira bomba, porque você com um estilete você arranca a pedrinha e pode causar um caos em uma partida de futebol. Como é que a sua visão a respeito disso? Eu sou contra o petit pavé. Eu acho que é uma coisa mais antiga, né? Pode ser que muita gente fala que é bonita, que tem a cara de Curitiba, mas é muito liso, é perigoso, não ajuda a acessibilidade, né? Você tem uma cidade hoje onde boa parte das pessoas tem dificuldade de se locomover, né? Seja pela questão de idade, é um idoso, ou uma criança que pode tropeçar, ou a mulher que usa salto, ou o deficiente físico, cadeirante, ou seja, a cidade tem que ser pensada para todos. E o petit pavé não contribui em nenhum desses aspectos. Sempre é irregular, na chuva fica muito liso. Eu acho que é uma solução ultrapassada de Curitiba. Nós temos que ter essa coragem de dizer isso, de criticar o que vem sendo feito, o que continua sendo feito e colocar novas formas de pavimento para que a gente possa ter, inclusive quando se fala em mobilidade, a principal ainda é do pedestre, né? Então, há formas mais corretas hoje de acessibilidade, seja a próprio cimento, asfalto, ali igual da rua, pode colocar isso na calçada que fica bom, fica agradável, fica liso. A prova disso são as ciclovias que todo mundo quer andar, né, quando bem conservada. Ou também a pavers, né, com um bom trabalho, com um bom nível, enfim, tudo isso pode ser incorporado. O petit pavé é antigo, desnecessário, deveria ser alterado. Essa é a minha visão. A minha ideia, a minha opinião também a respeito do petit pavé, porque quando chove ele fica um sabonete. Ele é totalmente desnivelado, porque são pedrinhas. E além de próximo ao estádio, é muito fácil de você retirar aquela pedra e jogar na torcida adversária. Infelizmente ocorre isso ainda no futebol, que é um esporte assistido por tantos brasileiros e tantos aqueles que gostam do esporte no mundo. Vereador, o nosso espaço aqui no programa Janela para a Cidade é levar aquilo que você vem fazendo na Câmara Municipal, que os deputados vêm fazendo na Assembleia Legislativa, enfim, abrir essa janela para que a cidade conheça. O nosso tempo está se esgotando, nós teríamos aqui mais um programa de perguntas para esse jovem vereador, porque Johnny Stica, além de arquiteto e urbanista, é um vereador que vem fazendo um trabalho com seriedade. É um jovem na política que está fazendo política em benefício do povo. Agradecemos a sua participação no programa. O nosso programa está aberto para sempre que necessário for participar. E até um próximo programa, se Deus permitir, que com certeza ele vai permitir. Obrigado, vereador. Obrigado pelo espaço, estou à disposição também para outras oportunidades e dizer assim que nós que estamos lá, jovens vereadores, agora no mandato passado eu era praticamente único, agora já entraram 4, 5. É uma responsabilidade muito grande porque representa essa nova geração que quer participar das decisões políticas. Sim. Então eu quero dizer assim, o meu mandato está aberto a todos, meu telefone do gabinete é 3350-4526, meu e-mail pessoal é o jone@stica.com.br, Jone é J-O, 2 N's, Y, Stica, S-T-I-C-A, então jone@stica.com.br, o site da Câmara tem o plano diretor, que é o principal projeto que estamos trabalhando esse ano. Enfim, há vários canais de contato, estarei lá à disposição, se assim a população desejar, pode ligar lá, marcar um horário, conversar, estamos abertos aí para fazer o melhor trabalho possível. Ok, vereador, obrigado e até um próximo programa.